horas extras. E quando a gente encontra aquelas magrinhas que falam assim, eu preciso engordar, dá vontade de dar um tapinha na orelha, mas tem, né? E é por isso que a gente vai falar sobre isso. Ainda mais para aquelas pessoas que já tentaram de tudo e não sabem mais o que fazer. E a gente tem que saber que o nosso metabolismo está para que todas as reações aconteçam no emagrecimento. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com ele, com o Dr. Diogo Nogueira, que é biólogo, nutrólogo. Você sabe o que eu ia falar? Você sabe? Gente, eu ia falar do Diogo Nogueira, você acredita? Mas é Hugo Nogueira, do cantor do pagodeiro. Mas aí eu falei biólogo para não errar tanto. Senta aqui, tudo bem? Estou cantando tão bem quanto ele ainda. Eu acho que a gente já deveria lançar aí esse cover, porque eu vou falar uma coisa, Parece gente. mesmo. Meu Deus do céu, vamos falar a verdade. Maravilha. Agora, emagrecimento, o assunto que todo mundo, né? Muito sempre delicado. quis perder uns quilinhos, já fez de tudo, não acontece. Tem os medicamentos aí, vamos falar a verdade, que é tudo meio louco, que muita gente toma também. Sim, uso indiscriminado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que é importante. Tudo em busca né, de um corpo perfeito, Sem dúvida. doutor? Na verdade, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde pública na atualidade. E muito pouco valorizado, né? A OMS estima que são 2,3 bilhões de pessoas com excesso de peso no mundo. Hoje? É muita gente. Atualmente? E 700 milhões obesos. No Brasil também é diferente. 55% da população brasileira tem excesso de peso. E sendo que 20% da população adulta, né? 20% dos adultos estão com obesidade mesmo, né? Então, e criança é a mesma coisa. A criança também é diferente. 13% das crianças têm obesidade, 7% de adolescentes têm obesidade. Então, é uma doença muito grave que a gente, às vezes, não valoriza como deveria valorizar. Não tratamos adequadamente, né? E esses pacientes realmente são pacientes que, quando não bem acompanhados, não bem tratados, desenvolvem outras comorbidades graves também, né? Agora, doutor, por quê? Na verdade, são duas situações, né, gente? A gente sabe que o Brasil, vamos falar assim, antigamente a gente sabia que os Estados Unidos era o país mais obeso, porque comia muito fast food. Exatamente. E hoje a gente vê que o Brasil está assim, onde a gente pode falar que a gente é rico em alimentação. Muito. E o que está acontecendo é isso, pessoas obesas. E aí o que você percebe é que várias pessoas tentam Exatamente. e não conseguem. E por que isso acontece, doutor? Eu acho que um pouco também é na dificuldade que alguns profissionais da área da saúde têm até de tratar, né? Eu costumo, quase que semanalmente, atender pacientes que vieram de programas, às vezes, frustrados de tratamento ou que tiveram orientações como, olha, fecha a boca para você poder emagrecer. Mas, gente... A gente sabe que hoje em dia encarar a obesidade é como você tem que encarar ela como uma doença, eu acabei de falar que é uma doença de saúde pública, como você encara a diabetes, como você encara a hipertensão, você tem que tratar essa patologia, né? E muitas das vezes a gente tem que tratar isso com farmacologia, com medicações, né? Não é somente, óbvio, né, a restrição calórica, a mudança de hábitos de vida, exercício físico. A gente está cansado de saber que isso é importante, né? Então, os pacientes às vezes vão em busca de algum tratamento e às vezes vão embora, né, com essa orientação. Olha, precisa fazer exercício físico e precisa fechar a boca, emagrecer, fazer alguma restrição calórica. E a gente sabe hoje que a obesidade vai muito além disso. São questões metabólicas, são questões hormonais que dificultam o paciente a perder peso. Então, a gente tem que fazer uma intervenção medicamentosa. Se você não faz uma intervenção medicamentosa, muitas das vezes, e uma equipe multidisciplinar no tratamento também, nutricionista, educadores físicos, psicólogos, né? Todos têm o seu papel importante para poder auxiliar o paciente na perda de peso, no emagrecimento. Quando o doutor fala de pessoas que trabalham junto na obesidade, de profissões complementares, porque assim, gente, hoje a nutrologia, que é a área do Dr. Hugo, é uma área nova. E eu até confundi aqui com biologia, mas ela é uma área nova. Sim. Por quê? A nutrologia, ela... Conta para mim um pouquinho. Ela une a nutrição com o quê, doutor? Um pouco da parte endócrino-metabólica do paciente também. Então, ele atua muito nessa questão, principalmente de obesidade, né? Então, atua em obesidade, em pacientes que desejam, e vai um pouco mais além da parte clínica ambulatorial, né? Parte hospitalar também. Tanto a nutrologia é muito ampla, né? Eu estou dizendo isso, gente, que é para vocês entenderem o que é a nutrologia, né? Então, hoje o doutor trabalha aí com várias vertentes. Trabalha com a nutrição,
o endócrino. Então, ele faz tudo isso numa só, porque antigamente a gente não tinha isso. E o doutor, ele consegue daí trabalhar com as pessoas doentes, porque a gente está falando de doenças, de uma forma com medicamentos. Também, sem dúvida. Não só com a parte alimentar, que é extremamente importante no processo de emagrecimento, mas também com medicações também, né? Então, até a gente começou a falar do uso indiscriminado de algumas medicações. O Ozempic é o que todo mundo está hoje na moda. Né? Inclusive, está até faltando no mercado. Para quem precisa. Para quem precisa, né? Por conta desse uso, né, errado. As pessoas vão lá e compram a medicação, tomam de forma errada. Né? Tem pessoas que aplicam de forma errada. E, assim, tem todo um trabalho científico por trás disso, orientando os profissionais a utilizarem o Ozempic, que é a semaglutida, né? Inclusive, tem medicações agora mais novas chegando também, mas a gente pode depois falar em outro momento. Mas, por exemplo, não é só o Ozempic. A gente também tem que explicar muito bem hoje para o telespectador que não é só o Ozempic. Existem várias medicações. O arsenal terapêutico para tratar a obesidade é muito grande. Então, tem vários tipos de medicações que a gente pode estar utilizando, né? Inclusive vitaminas e uma série de outras coisas nutracêuticas, naturais, não só medicamentosas, né? Farmacológicas e medicamentosas, que a gente pode estar utilizando para auxiliar no processo de emagrecimento também, tá? Então, não coloquem na cabeça que é só o Ozempic. Existem várias outras coisas interessantes que também têm boas indicações. O trabalho científico mostra o Ozempic sempre à frente, na questão de perda de peso, até com 22% de perda de peso, né? Então, assim, nenhuma outra medicação atinge esse percentual de perda de peso. Então, o Ozempic realmente ele é melhor hoje, mas não é o único que existe. Né? Então, a gente tem que entender. Agora, que tem um detalhe muito importante também, que é o medicamento, eu vejo como um primeiro passo. Exatamente. Né? O medicamento, ele é o primeiro passo para você se sentir bem e ver que é possível. Sem dúvida nenhuma. Para daí, no caminho da mudança de hábito, né? Na questão de alimentação, você ir conseguindo fazer essa reeducação alimentar e tirar o medicamento também, né? Sem dúvida nenhuma. O tempo de estudo da medicação foi até 1 ano e meio, mais ou menos. Você não vai ficar tomando medicação pro resto da vida, né? Então, assim, toda uma mudança. Eu gosto de falar assim, emagrecer é uma decisão. O paciente tem que tomar uma decisão, porque não é fácil, né? Não é simples emagrecer. Existe um reganho. Os estudos falam que uma grande parte dos pacientes, em 12 meses a 24 meses, ou seja, de 1 ano a 2 anos, ganham tudo de novo o peso que perdeu. Né? Então, esse reganho existe e por isso é importante essa decisão, esse acompanhamento a longo prazo com essa equipe multidisciplinar, para que realmente a gente evite esse reganho. Né? Porque emagrecer não é só estético. Não. Vai muito além disso, é uma necessidade, porque existem uma série de doenças cardiovasculares que vão acontecendo no paciente com mais frequência no paciente obeso, né? Então, o processo inflamatório que se gera por conta da obesidade acaba sendo aí uma porta de entrada para outras patologias graves também, principalmente as doenças cardiovasculares. A gente não viu no Covid? Sim. No Covid, as pessoas com obesidade, eles eram muito mais vulneráveis do que o paciente que não era obeso. Até porque eles tomaram a vacina até primeiro também. Exatamente. Por conta dessa questão inflamatória que a gente fala. A obesidade, ela é uma doença inflamatória de baixo grau, mas é uma doença inflamatória e acaba, né, deixando os pacientes mais vulneráveis. Então, perder peso, emagrecer é extremamente importante para a saúde. Né? Então, procurar um profissional que te auxilie, que te ajude nesse processo que é longo e demorado para que ele seja realmente eficaz, é muito importante você ter alguém que te acompanhe. Agora, doutor, vamos falar a verdade. Tem umas situações que, por exemplo, todo mundo quer perder peso, quer ficar magro, por exemplo, né? Eu também gostaria de ficar uma Gisele Bündchen. Mas não é? Magra, alta, mas não tem jeito, o meu biotipo não dá. Também. Então, a pessoa também tem que ter noção disso também, que ela vai conseguir chegar no peso ideal, que é devido ao corpo dela, à estrutura corporal dela. Porque senão a pessoa também fica de cima, né, doutor? Para isso, nós temos equipamentos que conseguem medir isso. Por exemplo, bioimpedância, né? Então, eu costumo dizer que emagrecer sem você ter pelo menos uma bioimpedância... O que é bioimpedância? Bioimpedância é um aparelho que consegue fazer todas as medidas, né, corporais de massa magra, de massa muscular e de porcentagem de gordura, além de outras coisas mais também, mas basicamente isso que é o mais importante. Então, a gente costuma dizer que as pessoas acham que emagrecer é perder peso na balança. Não é perder peso na balança, é perder gordura. Emagrecer é perder gordura, porcentagem de gordura. É isso que importa, né? Você não pode perder peso na balança e perder junto massa muscular, porque o que melhora, o que te dá mais longevidade saudável é massa muscular.
né? A massa magra e principalmente a massa muscular. Então, assim, a gente, por isso que tem que ter uma bioimpedância, pelo menos uma bioimpedância. Existem outras técnicas também, Sim. tá? Mas vamos falar da bioimpedância aqui. Eu costumo falar que você emagrecer sem ter um acompanhamento, pelo menos com a bioimpedância, é a mesma coisa que você navegar em mar aberto sem bússola. Não é pra nada. Você não sabe de onde você está indo, para onde você vai, como é que está agora, você perdido. fica perdido. Então, você ter um acompanhamento com um profissional que faça essas análises é extremamente importante, né? Porque senão você começa a achar que você não está perdendo peso na balança, mas você está perdendo gordura. E começa Aí a ficar está convertendo doente. e você começa, e tem um monte de coisa que a gente tem que discutir que é realmente importante ter um bom profissional. Lá na clínica a gente tem, inclusive tem até o Ozempic que a gente tem na clínica, a gente consegue aplicar nos pacientes também. Então assim, lá a gente consegue fazer todo esse trabalho com o nutricionista para que o paciente consiga atingir o alvo terapêutico dele. A gente monta toda uma estratégia, um plano terapêutico para poder ajudar os pacientes nesse processo de emagrecimento. E né? é cada dia um dia, cada passo a passo. O importante é dar o primeiro passo para você que está se sentindo. Porque realmente, quando a gente está um pouco mais fortinho, a gente fica triste, né? Não é a roupa que entra, não é qualquer lugar que você quer ir. Só que o primeiro passo, quem tem que dar é você. E estimular, Kelly. Estimular, Eu faço isso muito com meus pacientes. Eu estimulo, não porque assim, é difícil, Kelly. Né? Então, você ter alguém que te incentiva, que te estimule e te coloque para cima e te mostre os resultados acontecendo, isso te dá um up e você realmente não quer parar, você quer cada vez mais. Então, sem sombra de dúvidas, é muito importante isso aí, a gente faz esse papel. Essa aí é uma bioimpedância. Essa é uma Embody. Essa é uma aí, Embody 270, é uma máquina excepcional, muito boa. É uma máquina que dá medo, na verdade, né? Porque você vai subir nela, ela vai te medir inteirinha, tua gordura, tudo. Dá medo subir nela. Existem outras mais modernas, mas essa é excelente. Dá um feedback muito legal. Eu tenho também, existem scanners corporais também, que igual eu tenho lá na clínica também. Então, esse é um dos equipamentos aí que a gente utiliza para poder fazer todo o processo de acompanhamento e planejamento terapêutico para os pacientes. Sem uma máquina dessa, uma bioimpedância como essa daí, não dá para você poder conseguir... É o mapa. É o mapa do corpo da pessoa, ajudar o seu paciente. Porque daí você vai ter um mapa do corpo da pessoa inteirinho. E muito legal a gente fala também que era de vitaminas. Então, por exemplo, tem muitas vitaminas que auxiliam muito no processo de emagrecimento também. Porque às vezes pode estar faltando no organismo. Exatamente. Então é importante você pega, por exemplo, paciente que fez cirurgia bariátrica. Esse paciente mexeu toda na estrutura. Então, a gente tem que acompanhar a vitamina B12. Vitamina B12, vitamina D, ferro. Eu acho que esse vai ter que ser o nosso próximo assunto, doutor Hugo. Tem que repor. Vai ter que ser o nosso próprio